Olha, talvez uma das features mais importantes que um bom programador tenha que saber é a tal da injeção de dependência. E é sobre isso que eu vou falar com você hoje nesse vídeo. Eu vou te mostrar o que é, quando utilizar e por que utilizar. Fica comigo até o final, que tem muito conteúdo aqui pra vocês, pessoal. Vem comigo. Olá e seja muito bem-vindo, eu sou o Dr. Waka, é um prazer ter você aqui no meu canal. Se você ainda não é inscrito, considere se inscrever e ativar o sininho e ficar por dentro de todo o conteúdo que eu sempre trago aqui pra você. Vai ser um prazer ter você aqui comigo. E além do mais, eu quero te convidar a dar uma olhada lá no meu curso, tá, pessoal? Eu vou deixar um link aí na descrição para esse site aqui. E nesse momento, a minha turma fechada tá com a matrícula aberta, pessoal. É hora de você se tornar, de fato, o meu aluno e eu conseguir te acompanhar na sua jornada como desenvolvedor aí. A ideia desse curso aqui, pessoal, é te levar do total zero até um programador de excelência e um programador profissional, tá certo? Nós vamos passar do zero, você vai aprender a base da programação e no final você vai aprender ali os frameworks e técnicas que o pessoal utiliza no mercado de trabalho. Então, se você quer se posicionar hoje no mercado de trabalho, se você quer aprender a programar de verdade, dá uma olhada nesse curso aí que tá imperdível. Pessoal, é o seguinte, injeção de dependência, tá certo? Faz muito tempo que eu não vejo Deixa eu invocar aqui meu VS Code, nós vamos precisar dele. Faz muito tempo que eu não vejo uma entrevista de emprego que não fale, que não pergunte se você sabe o que é injeção de dependência. E injeção de dependência é uma das coisas, né, um dos fatores ali que vai ajudar demais a trabalhar com o Solid. Solid, que é um princípio de programação, tá certo? Com vários princípios, na verdade, reunidos. E justamente a injeção de dependência tá ali no meio, você precisa desse cara. E eu quero explicar para vocês hoje o que é injeção de dependência e talvez, se vocês quiserem, deixe aqui nos comentários dizendo isso, eu posso trazer um vídeo sobre Solid para vocês, tá certo? Pessoal, é o seguinte, eu estou aqui com um projetinho que eu criei aqui com o Gradle e eu estou utilizando aqui o meu VS Code, o meu Java com o meu WSL. Se você não trabalha dessa forma, eu vou deixar um link aqui na descrição também para um vídeo onde eu te ensinei a instalar o WSL, ensinei a instalar o Java no VS Code, trabalhar exatamente da maneira que eu trabalho aqui, utilizando o Gradle, utilizando tudo, que é a maneira mais profissional de você trabalhar com essas tecnologias, tá certo, pessoal? Vamos lá! Aqui, eu quero mostrar rapidamente esse projetinho aqui. Nós temos algumas classes bem simples aqui. Primeiramente, nós temos a classe de usuário aqui, que é uma entidade, tudo bem? Onde nós representamos o usuário, ele só tem ID e name. Entidade bem comum, com um toString ali, bonitona. Daí, pessoal, nós temos aqui na parte de dados, nós temos uma user list. E essa lista de usuário aqui, eu quero que vocês prestem bastante atenção. Ela recebe um vetor de nomes aqui, tá certo? De nomes de usuários. E ela cria uma lista aqui de usuários. Tudo bem? Então, basicamente, ela recebe um vetor e ela cria uma lista de usuários, né? E por que a gente faz isso? Principalmente para gerar esse UUID aqui. Isso aqui eu poderia estar trazendo essas coisas do banco de dados. Não interessa muito, é só para simular essa base de dados aqui, tá certo? Então, esse cara aqui, ele consegue fazer isso pra gente, essa user list. E por último, pessoal, nós temos um serviço aqui que eu criei. E a ideia desse serviço aqui é simplesmente, a partir de uma lista ali de nomes, né, de um array de nomes aleatórios, conseguir gerar um usuário de forma aleatória, tudo bem? Então eu vou dar uma lista de nomes possíveis para esse cara e ele vai tentar gerar um usuário de forma aleatória aqui para mim. E é isso que essa classe aqui faz. Por último, pessoal, nós temos aqui o nosso app Java, que ele gera um objeto daquele serviço e gera um usuário de forma aleatória. Eu vou dar um Gradle Run aqui para vocês verem isso aqui rodando. E repara que a gente gerou o Miguel. Agora, deixa eu só deletar isso aqui. Se eu rodasse de novo, nós geraríamos aqui o Fernandes. Se eu gerasse de novo, geraria o John e assim sucessivamente. Então vamos lá, pessoal. Quais são os problemas dessa implementação? Se você parar para pensar, a classe de dados aqui, né, a nossa base de dados, ela não tem assim, não deveria ter pelo menos uma relação tão direta com a classe de serviço. Afinal de contas, o serviço ele só quer utilizar a base de dados. Ele não precisaria conhecer. E aqui no Generate Random User, nós temos justamente a instancialização dessa user list. Tudo bem? Ou seja, pessoal, quando eu faço, sempre pense o seguinte. Se você está olhando para um método, se você está olhando para uma classe, lá dentro dessa classe, lá dentro desse método, tem alguma coisa, recebe new, se você está criando um objeto daquele cara, quer dizer que você está gerando um acoplamento forte, que a gente chama aqui, tá certo? E quando nós temos acoplamento forte, isso significa que ao modificar minimamente essa classe userList, eventualmente eu posso estar modificando também, né, quebrando a meu Generate Random User. Vou te dar um exemplo. Vamos supor que surgisse uma nova exigência aqui desse projeto, tá? Onde o meu user list, ele deveria ter que receber aqui também uma string aqui que vai se chamar filter, tá certo? E se esse filter tivesse definido,
apesar de eu ter passado vários nomes de usuários, eu quero só usuários que deem certo com esse filtro. Como assim, professor? Por exemplo, vamos supor que eu vou verificar aqui se a filter.isBlank, tudo bem? E se ele não for blank, o que eu vou fazer é this.users, vai receber this.users.stream. Eu vou quebrar isso aqui. Vamos quebrar isso aqui. Cara, exatamente isso aqui, na verdade. Só que esse filtro aqui... Nossa, ele acertou bem. Eu não quero o to lowercase aqui, não. E eu não quero contains aqui, eu quero starts with. Certo? Legal. E aqui eu vou transformar isso aqui de volta numa lista. Legal. Então, programação funcional no Java, sendo maravilhosa aqui nesse momento, né? Então, basicamente, eu estou passando um filtro para essa classe agora. Ela vai pegar um monte de nomes. Só que a partir desse filtro vai ser onde ela vai selecionar os caras para criar o usuário de fato, tá bom? Então, isso aqui é bem interessante pra gente. Nos permite um controle maior dessa classe. Só que ao modificar esse cara aqui, né? Além de ter que modificar os testes dele para ver se estava criando tudo bonitão da maneira esperada e tudo mais, né? Nós quebramos a classe de serviço. E isso aqui não deveria estar acontecendo, pessoal. Por quê? Porque esse acoplamento não deveria ser um acoplamento forte. Existem algumas maneiras de eliminar isso, mas a principal delas é a injeção de dependência. Como que a gente trabalha com injeção de dependência, pessoal? Sempre que nós vemos esse new alguma coisa, existem algumas formas de trabalhar. Nós poderíamos, ao invés de instanciar esse cara aqui, fazer esse cara ser recebido no método. Olha só. Esse user list aqui, ele poderia... Eu vou até colar isso aqui. Ele poderia ser recebido aqui, ó. Final user list. Pronto. Ele poderia receber isso aqui por parâmetro. E agora, essa classe aqui, ela não tem aquele acoplamento forte mais com a user list. Contudo, né, a classe de cima, a classe que está fazendo a chamada desse serviço, ela tem que passar esse cara, né? Então, por isso até que eu dei um Ctrl X ali. E aqui faz muito sentido, porque essa classe aqui, ela usa o serviço do Generate Random User, tá, pessoal? Então, faz muito sentido ela ter que conhecer essa lista de usuários aqui. Eu vou colocar aqui... em branco assim, tá ótimo. E aqui, pessoal, nós vamos passar esse user list justamente aqui para que tudo funcione normalmente. E agora essas coisas aqui funcionam novamente, né? Tá o Dente ali, o Bernardo. Se eu passasse aqui, por exemplo, um filtro, de fato, da maneira que a gente quer, né? Aqui eu só consigo gerar ninguém. É isso? Aparentemente ninguém. Não tem ninguém ali com H. Não tem ninguém com H? Tem alguém com H sim. Eu fiz alguma bobagem lá no filtro. Deixa eu ver aqui, pessoal. Porque tem um to lowercase. Não quero to lowercase. Pronto, agora sim. Deixei aquele negócio completar lá automático pra mim. Ele fez sacanagem, né? Então, legal. Então, faz sentido essa classe aqui conhecer o user list e colocar o generate random user. Só que agora, quando a gente modifica aqui o user list, nós não estamos quebrando o nosso serviço. Nós vamos quebrar a chamada desse cara mesmo, que faz mais sentido, tá certo? Legal, pessoal. E o que acontece? Então, isso aqui é o que nós chamamos de injeção de dependência por método. Tem uma outra maneira de fazer isso, que é a injeção de dependência por classe, por atributo de classe. E nesse caso aqui, nós teríamos que ter um private final user list. Vamos colocar dessa forma aqui. E aqui nós receberíamos um final user list. E nós... Deixa eu chamar isso aqui de user list, na verdade. Nós faríamos o seguinte: this.userList recebe a lista. Pronto. E aqui, ao invés de utilizar esse cara, nós utilizaríamos o userList aqui. E agora, ao invés de fazer isso na chamada do método, nós faríamos isso na criação do objeto. Que faz muito sentido, principalmente se esse Generate Random User tivesse outros métodos que também utilizassem essa userList aqui, né? Precisaria utilizar a mesma userList. E tudo funciona bonitão da maneira que nós criamos. Então, entendam bem. Qual que é o principal propósito da injeção de dependência? É quebrar o acoplamento, pessoal, eliminar o acoplamento de uma classe. No nosso exemplo aqui, nós tínhamos Generate Random User extremamente acoplado com o User List, tanto que na hora que eu modifiquei o User List, eu acabei quebrando ela, eu tive que modificar ela também. Nós conseguimos jogar essa dependência para cima, para quem está fazendo uso do serviço aqui, tudo bem? Ao invés de deixar esse acoplamento aqui. Como? Utilizando injeção de dependência. Vimos injeção de dependência por método, vimos injeção de dependência por atributo de classe aqui, tá certo? E vimos aqui como que isso facilita pra gente. Um detalhe, pessoal, que eu acho bem importante contar pra vocês. A injeção de dependência acaba causando uma das coisas lá do princípio do SOLID que se chama inversão de dependência. Ó, injeção de dependência acaba causando
inversão de dependência, tá certo? E essa inversão de dependência aqui, ela é muito interessante, principalmente no momento de você fazer testes. Agora ficou muito mais fácil a gente testar de forma unitária esse método aqui do que era anteriormente. Não vou entrar aqui nos detalhes de testes. Se você quer saber mais sobre testes, tem um vídeo aqui no canal que explica como implementar testes unitários aqui no Java, tá certo? E lá no curso também, aí tem um módulo completo sobre testes de software e tudo mais, que tá bem bonitão, tá certo, pessoal? Pessoal, pelo vídeo de hoje é isso. Espero que tenham gostado. Muito mais do que eu apresentei vocês comigo. Considere se inscrever, ativar o sininho, ficar por dentro de todo o conteúdo que eu sempre trago aqui pra vocês. E dependendo os pedidos aqui que vocês colocarem nos comentários, eu vou trazer um videozinho sobre Solid pra vocês. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.